Então tá bom, boa noite a todos. Eu quero pegar o gancho da nossa oração, né? Agradecer a Deus por estarmos aqui, né? E nos alimentarmos uns aos outros, uma energia de todos nós juntos. E aproveitando o gancho também da abertura que a Val colocou, e agradecer aos elogios do meu perfil, mas eu quero deixar claro que essa conquista não veio assim. Essa conquista tem mais de 30 anos. Então é o que eu quero que vocês considerem sempre, que o aprendizado é lento, gradual, e é dessa forma que ele se faz consistente. Senão, fica tudo solto. E a gente precisa ter uma linha de raciocínio, um método, e esse é o trabalho que eu estou desenvolvendo agora, toda última segunda-feira do mês. Então hoje, espero que lá atrás vocês consigam ler, porque eu vou falar sobre as perguntas que estão aqui. Mais ou menos são as seguintes: quantos tipos de manifestações de faculdades mediúnicas a gente conhece? É uma pergunta e tem uma resposta. O que é ectoplasma? Alguém já ouviu falar em ectoplasma? Aqui, várias vezes. Já sabem como... Então, nós vamos tentar ver como é que ela se forma. Para que ela serve? Quem produz o ectoplasma? Então, veja que são perguntas: quem, como, por quê, quando, para quando a gente faz um estudo. O estudo é isso. Eu tenho que fechar o raciocínio daquele assunto. Quando o ectoplasma se torna visível? É toda hora que eu vejo? É visível, não é visível? O que é a cesta peão? Já ouviram falar da cesta peão? Já ouviram falar sobre a cesta de bico? Então, que bom para quem nunca ouviu, porque vai ser uma boa informação, porque isso faz parte, essas respostas, daquilo que a gente está abraçando, que é o Espiritismo. O Espiritismo se formou a partir disso aqui, das respostas dessas perguntas. Então, vamos lá. A mediunidade de efeitos físicos se manifesta quando um espírito encarnado libera de seu corpo humano, associado a uma substância chamada ectoplasma. O que está dizendo aqui, nesse primeiro parágrafo? Que o ectoplasma vem de um corpo vivo. Ele não vem do nada, assim, do ar ou da minha mente que eu quero. Eu faço um pensamento positivo, aparece o ectoplasma. Não, o ectoplasma aparece a partir de um ser vivo. Pode ser um ser humano, pode ser uma planta e pode ser um animal. Qualquer um desses três são condições que permitem doar ectoplasma, voluntariamente ou não. E a mediunidade de efeitos físicos, como diz ali, mediunidade de efeitos físicos, é a primeira mediunidade, que a pergunta lá era: quantos tipos de mediunidade nós temos? Então, respondendo, nós temos 2 tipos: o de mediunidade de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Certo? Muito bem. Como? Mas são essas duas as principais. Qual seria uma subdivisão que você está querendo me dizer? Não, efeitos físicos bem
psicofônico, escrita. Ah, tá. Ah, sim. Mas é tudo dentro de uma mediunidade de efeitos físicos. E nós vamos ver um por um desses dois. Então, o importante é perceber, já que é de um ser vivo que vem o ectoplasma, é que ele vem a partir das nossas células. Eu vou mostrar uma imagem para vocês de uma célula. E dentro da célula existe o citoplasma. É a partir daí que a gente, via pensamento, a gente pode dizer, olha, eu quero doar ectoplasma. É como se fosse passe, que eu quero doar uma energia para equilibrar. É uma energia que é que nem um abraço, né? Um passe. É um abraço energético. Aqui ele é um pouco diferente. Então, continuando o texto. Todos os seres orgânicos vivos, vegetais, animais ou mineral, podem produzir e emitir ectoplasma em quantidade variável. Pode ser muito, pode ser pouco, dependendo do trabalho que a gente está se propondo a fazer. É a mente de cada espírito que controla a liberação do ectoplasma pelas células orgânicas via pensamento. É o que eu tinha dito. Até aqui está um pouco claro? Já tem alguma pergunta? Vocês podem perguntar, viu? É importante, se vocês tiverem uma dúvida, porque se eu for falar, eu digo, já vai aparecer. Aqui tem uma imagem de célula. Então, essa célula, por exemplo, bem no meio, a gente chama do núcleo da célula. Perto do núcleo, você tem os poros do núcleo, você tem a membrana do núcleo, você tem o cromossomos, ribossomos, tudo que compõe uma célula. Mas é dentro dessa célula, do citoplasma da célula, que vai sair essa substância tão necessária para fazer algum trabalho que a gente chama de físico ou intelectual. Tá certo? Olha quantas células nós temos. Trilhões. Mas é delas que vai sair. Via meu pensamento. Eu chego num trabalho, eu me concentro e digo, via pensamento, eu quero doar essa energia para fazer o determinado trabalho. Bom, no livro dos médiuns, na edição 53, tem um capítulo 13 que fala sobre psicografia. E Kardec escreveu isso. Então diz o que aqui ele? Se um espírito quiser se comunicar, ele fornecerá ectoplasma muito sutil para que a cestinha, aquela que a gente fez a pergunta, se movimentar lentamente, desenhando com lápis, letra por letra, para formar palavras e frases. Bom, o que eu estou trazendo para vocês em primeiro lugar, para saber como é que o Livro dos Espíritos foi concebido. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Como é que é? O Allan Kardec pegou e escreveu o Livro dos Espíritos? E a gente vai ver que existe uma confusão, porque existe a primeira edição do Livro dos Espíritos e a segunda edição do Livro dos Espíritos. A primeira edição é que foi feito com esse método, com esse ectoplasma, com esse trabalho de mediunidade de efeitos físicos. Com o quê? Com uma cesta que eles chamaram de cesta peão. E qual é o grande valor disso? O valor é que a hora que eles escreveram, não teve muita interferência da opinião dele. Porque, veja bem, comunicação mediúnica existe desde que o mundo é mundo. Desde sempre, os faraós, os Vedas, que escreveram os Vedas, os hindus, os índios, os chineses,
quem você quiser, um ser humano no planeta Terra já pensava em falar com os deuses. Todo mundo queria saber para onde vai depois que morreu, todo mundo quer saber o que faz lá depois que morreu, sabe? De onde eu vim, para onde eu vou e o que eu vim fazer aqui. Isso são perguntas clássicas de qualquer ser humano. Então, e o Allan Kardec queria deixar à vontade para quem fosse abraçar essa doutrina, dizer, olha, gente, eu fiz esse trabalho para que vocês tivessem a tranquilidade de saber que vocês estão num caminho correto, num caminho de um trabalho honesto, um trabalho de ponta, um trabalho de que não tem nenhum furo. Mais ou menos isso. Então, voltando, eu trouxe aqui uma imagem de como que era feita a comunicação. Então, veja bem, aquela imagem ali é um espírito doando ectoplasma. Tem uma cestinha no meio, vocês estão datando para ver? Tem uma cestinha no meio e duas mãozinhas. Essas mãos são de um encarnado. Então, tem um desencarnado e um encarnado naquele trabalho que está sendo feito. E ali, dentro da cestinha, tem um lápis, da qual a cestinha, ao se mexer, vai escrever num papel que está lá embaixo, está dando para ver? Um papel com um rabisquinho assim, e é um rabisquinho justamente porque o que estava sendo escrito ia ser escrito exatamente assim, ó. Sem ponto, sem vírgula, emendado uma palavra na outra, desse jeito. Então, esta fase aqui, eles chamam, inclusive, de ectoplasma A, seria o mais sutil, que vem do espírito, e ectoplasma B, que vem do espírito encarnado. Mas os dois trabalham para que a cesta se movimente. Vou explicar isso um pouco melhor. E aí vem a comunicação e vem escrito. Mais uma vez, uma coisa. Aquela cesta era chamada de cesta peão. Essa imagem é para mostrar a cesta de bico, que são dois momentos diferentes de trabalho. Essa cesta, o que aconteceu? Já teve uma certa evolução. Tem o ectoplasma dos dois, encarnado e desencarnado também, só que a escrita já sai de uma forma diferente. A escrita já tem uma certa pontuação, tem um certo parágrafo, vamos dizer assim, tem a divisão de sentença contra sentença. Foi um pouco mais clara a escrita. Então, por isso que houve dois momentos de cesta. Mas o livro dos Espíritos foi escrito pelas duas cestas ou só pela... É por uma delas. Eu vou colocar agora qual delas. Mas boa pergunta. Porque se tem duas, qual delas? Muito bem. Agora, o importante... aí vocês vão falar, mas como é que a cesta ficava em pé e se movimentava? Então, tudo vai depender... Quando existe a doação dessa energia ectoplásmica, tudo vai depender da temperatura, da concentração, da luminosidade, da pressão, e aí o ectoplasma vai ficar visível ou não. Né? No caso aqui, ninguém queria ver o ectoplasma, eles queriam saber o que estava escrito. Mas existem trabalhos que a gente fala de... como é que fala, Vânia? Materialização. Existem trabalhos de materialização que daí você precisa ver o ectoplasma. Mas essa é para uma outra explicação minha em outro momento.
Agora eu quero falar dessas duas. Então, podemos considerar o movimento automático da cesta quando a cesta fica suspensa. Então, quando a cesta fica suspensa nos dois casos, a gente fala assim, isso é automático. Mas por quê? Porque ele fica igual um balão inflamável. O balão, quando põe gás nele, ele não fica assim, suspenso. É desse jeito, o ectoplasma. Dependendo dessa temperatura, de pressão, bababá, ele fica leve, ele se sustenta. O ectoplasma, no caso, ele entra nos vãozinhos da cesta e faz esse trabalho de um balão de gás. Ele entra no meio dessas interstícios que eles chamam, interstícios moleculares da cestinha, que neutraliza a força da gravidade. Porque é claro, que se não tiver nada ali, a cesta não sobe. E o movimento inteligente, um tipo de ectoplasma leve e lento, usado quando vem a resposta escrita. Então, tem esses dois movimentos. Eu vou terminar explicando e quem tiver pergunta me fala. Então, tem um movimento que a gente chama automático, que é da cesta, levantando. E tem um movimento que é um movimento inteligente, que é o que está sendo escrito. Então, um é usado para levantar a cesta, é o automático, e um para escrever. Então, essas informações que eu estou dando, ela está muito generalizada. Quem tiver curiosidade, interesse, vai ter que entrar no livro e conhecer os detalhes. Eu estou dando uma imagem geral para vocês perceberem a importância do trabalho do livro. Porque também ele diz ali no livro, abre aspas, se fizermos passar pelo fundo da cesta um lápis e o prendermos com a ponta de fora para baixo e apoiarmos os dedos nas suas bordas, ela ficará em suspensão. Se o espírito quiser se comunicar, ele fornecerá ectoplasma mais sutil para que a cestinha se movimente lentamente, desenhando com lápis as letras que formam as palavras e as frases. Ponto. Isso eu retirei do livro que vocês podem ler, porque ele explica tudo isso que eu estou colocando de uma forma bem geral. Mas até aqui deu para entender a diferença? Posso seguir? Não, mesmo que passa naquela brincadeira do compasso. Isso, antigamente se falava da brincadeira do copo, que o copo andava. É mais ou menos isso, né? Está dentro do escopo. Aliás, aproveitando você, que eu vi você agora, lembrei da mesa, né? Que você fez a pergunta hoje no nosso grupo. Na verdade, ela não tem nada a ver com a nossa formação. Porque me perguntaram se existe mesa branca, não é isso? Muita gente deve ter ouvido falar. Isso foi como é que se fala? Um adendo a mais de centros espíritas. Vamos sentar ali, vamos pôr uma toalha, vamos fazer alguma coisa assim. E começou a se chamar de mesa branca. Mas não tem conotação nenhuma, no sentido que tem um opositor de mesa de toalha escura, entendeu? Eu posso dar a minha versão? Claro. Uma pessoa muito espírita disse que na época só tinha roupa branca, só tinha toalha branca. Sim. Então, usou o setor da branca porque era o que tinha. Não era nenhuma imagem. E continuou. Mas todo mundo fala mesa branca, para dar uma conotação que lá é alguma coisa boa e que deve ser um lugar que não se trabalha com coisa boa, não sei. Mas o que eu quero dizer também é que quando foi feito esse trabalho, não tinha toalha nenhuma.
Bom. Pois é, mas se tem a branca, o que você está querendo dizer? Ao contrário, não tem ligação. Mas, então, é uma coisa que... Diga. Claro. Se eu for falar como é que funciona com as plantas? Então, essa é uma pergunta interessante, né? Mas acontece o seguinte, você assistiu aquele filme... Ai, será que eu vou lembrar o nome? É um cara que perdeu a esposa. E, você lembra? Fala, Plínio. Oi? Acho que é esse mesmo. O Amor Além da Vida. Que tem um papagaio na cena e o papagaio sai voando. E as flores, então. O que acontece é que, assim, por que a gente usa tanta planta dentro de casa? Por que um animal, né, a gente fala assim, tira alguma energia negativa da casa, aquelas coisas todas, porque eles fazem isso naturalmente, quando tem alguma coisa negativa. Eles não precisam pensar. Porque eles trabalham para organizar, para fazer um trabalho organizado. Então, quando ele sente falta, nesse caso desse filme, fica muito claro que ele descobriu a partir disso, porque o papagaio que a gente não percebe sem saber essas informações, mas a partir desse, ele teve a informação que ele precisava para descobrir onde estava a mulher dele, que ela estava num lugar nos índios, onde caiu o avião, aquela coisa toda. Libélula. Exato. É exatamente essa. Assistam que vale a pena. A gente pode pôr depois no grupo o nome do filme, né? Mas é a libélula. Então, foi a modalidade de mediunidade de efeitos físicos que se produziu os textos que formam os princípios em que se assenta a doutrina espírita. Então, veja, aqui tem uma palavra muito importante, princípios da doutrina espírita. Então, na primeira edição, tudo é princípio, saiu daqui, desse trabalho. O Allan Kardec, observamos que as respostas obtidas não eram só perguntas feitas por escrito, isso é muito importante, mas também das perguntas feitas mentalmente, porque as respostas que eram feitas mentalmente eram dirigidas nominalmente às pessoas que pensou. E todas essas informações estão no livro dos médiuns, no item 53, 54 e 55, para quem quiser se aprofundar, tá? Então, o que está dizendo aqui? Que quando o Allan Kardec estava fazendo esse trabalho de pesquisar, ele fez tudo isso por quê? Porque um amigo dele chegou e falou assim, gente, mas estão falando de mesas girantes, estão falando de tanta coisa, você que é um estudioso, você tem que ir lá ver o que é isso. Ele não queria, porque ele achava que era algum misticismo, que era mentira, não sei o quê. Mas ele foi convencido e foi. Ao ir lá, ele começou a pensar em perguntas. E a mesa respondia para ele e levava a resposta para ele. Ele falou, mas como é que ele sabe que eu queria saber disso? E foi a partir daí que ele falou, gente, tem alguma coisa que eu ainda não estou entendendo o que é. E foi aí que ele ficou nesse trabalho e deu continuidade. Mas começou desse jeito. Então, importante ressaltar que nos primórdios do espiritismo, mediunidade de efeitos físicos era muito usada, porque as pessoas só acreditavam naquilo que viam e percebiam pelos sentidos. Então, para provar alguma coisa, tinha que fazer esse tipo de coisa. Hoje está em desuso. Mas agora é diferente.
Bom, só que tudo vai depender de quem está fazendo as perguntas e por quê, né? Mas de forma que o Allan Kardec fez, já é meio difícil. Conclusão dessa parte. Todo texto que forma a primeira edição do Livro dos Espíritos foi obtido apenas pela participação da mediunidade de efeitos físicos. Muito bem. Outras perguntas. Os espíritos são seres sobrenaturais? Os espíritos encarnados há muito tempo sabem mais que os encarnados de agora? Como é que vocês pensam sobre as perguntas? Isso tudo a gente precisa querer entender. Olha que perguntas interessantes. Os espíritos podem fazer qualquer coisa? Como você sabe se o nome que o espírito está dando para ele mesmo é verdadeiro? Porque quando você vai nesse trabalho, cada um dá um nome. Eu sou fulano, eu sou ciclano. É verdade? É mentira? Como é que é? Como é que você vai confiar quando você entra de gaiato num trabalho desse? Bom, no começo, quando como eu disse, o Allan Kardec começou, eram consideradas apenas espetáculo, porque as pessoas interessadas nestes espetáculos faziam perguntas triviais, do tipo, eu vou casar? Quantos filhos que eu vou ter? Como será meu futuro? Vou ganhar dinheiro? Sabe essas perguntas que são curiosidades humanas, mas que não levam para lugar nenhum? Oi? Do tarô parece, não parece? É por causa disso. Porque, na verdade, é difícil, mesmo o próprio tarô, se você vai para saber o teu futuro desse jeito, eu não sei até que ponto. Na verdade, quando se fala de tarô, não é os espíritos. É a intuição da pessoa que está lendo. É a intuição dela. Ela pode ser intuída ali na hora. Também não sei, cada um é de um jeito. Mas tem mais probabilidade de ser isso. Mas a partir de maio de 1855, o professor, que antes de chamar Allan Kardec, se chamava Hippolyte Léon Denis Rivel, começou a frequentar sessões espíritas. E numa dessas sessões, esse professor Rivel conheceu uma família que chamava Família Boudin. Essa família possuía 2 filhas adolescentes, uma de 14 e uma de 15 anos. Aliás, de 12 e de 14 anos. Uma chamada Julie e a outra Caroline. Essas duas trabalhavam com essa cestinha chamada peão. Tinha esse nome porque escrevia girando, formando escrita em forma espiral, unindo uma letra por letra, palavra por palavra, frase por frase. Então, essas 2 meninas desta família já faziam isso antes do Allan Kardec. Ele foi lá de curioso. Por isso que eu disse, isso aí já todo mundo, principalmente na França. Depois. Antes elas faziam frivolamente, como dizer, de uma forma frívola. E levando em consideração que ninguém nem imaginava que era espírito. Eles não sabiam muito bem de onde que é como se fosse uma coisa sobrenatural, né? Não se dava o caráter do que era que estava acontecendo. Esse processo de escrita mediúnica por meio de efeitos físicos exclui toda a participação de informações contidas no cérebro do médium. Então, por isso que de efeitos físicos é importante, porque não é ele que está pensando. Porque muitas vezes você fala assim, foi influenciado porque eu penso assim, então eu sou intuída, mas sou eu que estou pensando. Não foi uma coisa pura, vindo diretamente de um espírito de luz, por exemplo. Fica confuso se é um espírito de luz ou sou eu que estou falando.
Porque eu também tenho minha participação quando não é por efeitos físicos. Está dando para acompanhar? A função das duas médiums adolescentes no processo era apenas de fornecer ectoplasma para manter a cistinha suspensa, quando ele começou a trabalhar. O professor começou a observar o conteúdo e comparava com os conceitos científicos que ele tinha, filosóficos e morais cristãos vigentes, porque ele não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa muito preparada cientificamente, ele era professor, ele falava 4, 5 idiomas, ele era um pesquisador. Então, ele não queria saber se ele ia ganhar dinheiro ou vender livros, ele queria saber o que está acontecendo que essa cesta fica em pé. A partir daí, começou a deduzir as consequências e dos efeitos que procurava e foi atrás das causas. Bom, essa verdade de que existia alguma força atrás dessa história toda, reconheceu logo de início que o professor começou... Quando ele começou a perceber que tinha algo mais, preservou ele do risco dele acreditar cegamente em qualquer informação que era passada. Ele começou a falar, deixa eu tomar cuidado aqui, porque eu não posso correr risco, eu tenho um nome a zelar, né? Ele era muito conhecido na França naquela época. Então, ele falou, bom, deixa eu ver o que vai acontecer. E outro ponto relevante a partir da constatação da existência dos espíritos era que eles deviam habitar em mundos diferentes do nosso, que eles eram distintos uns dos outros, que não era sempre o mesmo que comunicava, e que o desenvolvimento intelectual e moral era necessário para dar continuidade à pesquisa dele. Então, ele entrou como pesquisador. Certo? E o que ele descobriu também, quando ele começou a ver vários se comunicando? Que existia uma hierarquia. E essa pirâmide, que eu vou mostrar para vocês, vai mostrar primeiro que eram espíritos distintos um do outro, 2, que viviam em vários mundos diferentes, e 3, que os espíritos existiam. Porque até então ninguém falava se existia ou não existia, se era falsidade ou não, mas ele começou a perceber que existia essa possibilidade. E um dos que trabalhou muito com ele se chamava Zéfiro. Esse Zéfiro, usou-se a palavra que vem da mitologia grega, que quer dizer vento, né? Porque ele vai e vem, né? Um vento quente, suave, que soprava. E ele era protetor dessa família Bodin, esse Zéfiro, que começou a trabalhar com ele especificamente. Porque os outros foram sumindo. Quando o trabalho começou a ser mais sério, aqueles que queriam só saber coisas corriqueiras começaram a sumir lá da casa da família Bodin. Então aqui vocês têm, olha, uma escala de espíritos que a gente considera até hoje. Então existe o espírito impuro, os levianos, pseudo-sábios, os neutros, batedores, benevolentes e sábios. Então, primeira coisa, se um dia vocês vão em algum lugar, como disse o Armando, que deve ter lugares que fazem, aqui a gente não faz isso, aqui nesse centro espírita, a gente não faz esse trabalho. Mas, se um dia vocês forem, a primeira coisa que vocês precisam saber é qual é a classificação do espírito que está se comunicando. É um espírito puro? Impuro? É um pseudo-sábio?
Tem um igual. É, um igual a gente? Quem é você que está falando comigo? O que eu quero que vocês me perguntem é, como é que vocês vão saber quem é que está falando? Eu acho que eu sou o impuro. Oi? Eu acho que eu sou o impuro. O impuro, você? Impuro, leviano, pseudo-sábio, neutro, batedor. Não, mas se você vai num trabalho de comunicação de efeitos físicos, como é que você vai saber que espírito está falando com você? Pelo tom que ele Pela está qualidade falando. da conversa. Pelo que ele está falando. O tom você não vai ter, porque o tom de voz é do outro. Mas o tom, eu digo o tom de moralidade. Ah, tá. Então, é pelo assunto moral, intelectual, que você vai ter condições de classificar esse comunicador. Certo? Se ele começar a falar besteira, você fala, epa, não tá legal. Então, uma conversa inteligente, uma conversa sadia, não vai falar como se estivesse adivinhando o futuro. Porque ninguém, nem o espírito sábio, tem o direito, se ele souber, né? Não sei se ele sabe, mas até ali, ninguém vai saber do teu futuro. Sabe por quê? Ele não é permitido. Hã? Ele não é permitido. Primeiro, não é permitido para quem poderia saber, de sábio para cima, angélico, não sei o quê. Mas de para baixo, assim, não vai saber. Sabe por quê? Porque o futuro você que faz. Com o teu livre-arbítrio você muda tudo. Hoje eu penso de um jeito, amanhã eu penso do outro. Mudou meu caminho, mudou meu jeito. Então já não tem mais aquele caminho que eu sei qual vai ser as consequências. Para alguém falar, você vai acontecer isso. Não sei, porque vai depender tudo do que eu fizer hoje. Das minhas escolhas hoje. Bom, conclusão também desse pedacinho. A doutrina espírita se assenta num tripé, filosofia, ciência e moral. Foi escrita e ditada por ordem de espíritos classificados como sábios. Olha lá, na coisa, sábios. Ela foi organizada por um professor culturalmente bem preparado, conhecedor de física, de química, de biologia, de astronomia, de sociologia, de fisiologia, pedagogia e outros. Então não é qualquer um. Esse professor escolheu o pseudônimo de Allan Kardec por ocasião do livro, porque ele não chama Allan Kardec. E uma hora eu explico por que ele escolheu esse nome. Vamos para outras perguntas. Que tipo de informação o professor Rivel queria obter dos espíritos? Você já tem ideia do que a gente falou? O que ele quer saber? Exato. Informações da natureza religiosa. Que você está lendo ali, né? Ele estava interessado em obter essas informações? Ai, por favor, essa vocês sabem, vai. Essas vocês sabem. Claro que não, né? Ele não quer saber quem é você no sentido religioso. Você tem livre escolha, você pode ser o que você quiser, contanto que você tenha moral, não é? O professor Rivel perguntava aos espíritos comunicantes qual era a religião deles? Não. Que tipo de espíritos davam comunicação ao professor durante a fase de preparação da doutrina? Que tipo daquela escala? Você se interessa em saber o nome do espírito que lhe dá a comunicação mediúnica? Por quê? E assim por diante. Então, são perguntas para abrir a nossa cabeça, né? E ver o valor do nosso trabalho. Os textos foram corrigidos? Aí tá. Aí ele ficou um tempão lá fazendo as perguntas, né? O que é Deus?
né, o que são os espíritos. Ele fez 177 perguntas chaves para começar o trabalho do espiritismo. Dentre essas perguntas, ele ia obtendo as respostas, e é por isso que diz assim: os textos foram corrigidos pelos espíritos comunicantes durante 10 meses, com o espírito de Jafé de 15 anos. Então, durante 10 meses, depois que foi escrito, eles ficaram corrigindo, página por página. Então, o Espírito dizia assim para ele: olha, na página tal, na linha tal, tem um erro. Vai lá e olha lá o que está errado. E ele passava o dia inteiro estudando aquela página para ver onde que estava o erro. Significa ter ocorrido correção de menos de uma página por dia, aproximadamente, porque o livro contém cerca de 180 páginas. Então, 180 páginas é o livro dos Espíritos. Então, ele foi corrigindo tudo que ele recebeu como resposta das perguntas que ele fez. E essa foi a única obra em que aparece o nome Kardec e que sofreu correção direta dos espíritos comunicantes antes de ser publicada para conhecimento do público em geral. Então, só ele que estava trabalhando. Tinha esse espírito de uma menina, Jafé, de 15 anos, que ajudava ele na correção. Muito bem, porque aí ele já estava convencido, ele já sabia como é que funcionava, quem era quem. Aí ele foi trabalhando em cima dos objetivos dele. Então, até janeiro de 1857, todo o conteúdo da obra se chamaria Livro dos Espíritos. E aí eles disseram para o Kardec: olha, o plano já está concebido, quer dizer, já está feito. Está tudo ali, resolvido, já corrigimos, agora você já pode, o quê? Publicar. E aí deram um aviso para ele: acima de tudo, quando a obra estiver mesmo terminada, não te esqueça de que nós, espíritos comunicantes, te ordenamos imprimi-la e propagá-la, pois a obra é para uso de todos. Significa que eles estão dizendo para ele: olha, não fique com as glórias do Livro dos Espíritos para você, porque não foi você. Fomos nós que te demos as respostas. Então, é por isso que é o Livro dos Espíritos, não é o livro do Allan Kardec. Então, revelo-emos juntos a fim de que o livro nada encerre que não seja expressão do nosso pensamento. Então, tudo isso que eu li e mais um pouco agora está no livro Obras Póstumas, e que ele escreve também naquele capítulo da minha primeira iniciação, que é na página 260, ele diz assim: agir, para fazer o livro, né? Agir como o teria feito com os homens. Foi para mim, desde o maior até o menor meio de me informar, e não como reveladores predestinados. Ele está dizendo que o trabalho todo para ele foi como se ele estivesse trabalhando com seres encarnados e não desencarnados, porque ele não estava vendo como uma revelação predestinados. Sabe aquela coisa de que você é mais do que eu não entendo nada, você... Não, estão de igual para igual. Porque, veja bem, quando você quer uma resposta inteligente, primeiro você tem que fazer uma pergunta inteligente. E quando você quer uma resposta científica, você tem que ser cientista. Se você quer saber alguma coisa em inglês,
Você tem que saber falar inglês. Vocês entendem? Tem que ter afinidade de pensamento. E o Allan Kardec tinha essa afinidade com esses espíritos que vieram trazer para ele essa obra. Por isso que ele recebeu. Caso contrário, ele não teria recebido. Tem isso também. É uma seleção feita naturalmente pela lei da afinidade. Então ele diz sempre assim, olha, então nós temos que observar, comparar e julgar. Essa é a regra para ter um bom trabalho. Se não fizer isso, e se não entender do assunto, é que nem a inteligência artificial hoje em dia. A inteligência artificial, se você não souber fazer uma pergunta, você não vai ter uma resposta ao nível que você quer. Você precisa entender do assunto para fazer a pergunta adequada e aí você vai ter a profundidade na resposta. Ou vocês concordam ou não? Não é? Foi isso que ele fez. Então, gente, a doutrina espírita, esse é o último slide nosso. A doutrina espírita se assenta em 177 princípios. Quando vocês pegam o livro dos espíritos, ele tem aquele que eu falei, 180 páginas? Acho que é a primeira edição. A segunda tem quantos, Kardec? 2.000 e tanto. Páginas e depois as perguntas, como um todo. Porque eu falei aqui que tem 180 páginas, lembra? Então eu estou fazendo uma pergunta para vocês repararem. Quando vocês pegam um livro, parece que tem 180 ou parece que tem mais? A segunda edição tem muito mais. Então, é por isso. Nós estamos falando da primeira edição, que é completamente diferente da segunda, no sentido que, para os leigos, ele precisou ampliar, esmiuçar mais as perguntas, daquela mesma pergunta. Mas é por quê? E como? E quando? Para que nós, quando lêssemos, entendêssemos melhor. Porque se nós lêssemos só os princípios, que são os 177, muitas vezes a gente não ia entender. Então, por exemplo, você pega o primeiro princípio. O que é Deus? A resposta é simples. Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Puxa vida. Mas aí ele quer ampliar. O que é inteligência? O que é causa primeira? O que é supremo? Eu preciso saber cada coisa, porque senão vai misturar tudo. Então, inteligência suprema, causa primeira. E outra coisa, é primeira, não é primária. Então, tudo isso eu tenho que saber por quê. Então, a doutrina espírita se assenta em 177 princípios. O que é princípio? Significa proposição que se coloca no início de uma dedução. Então, eu tenho um princípio para deduzir o quê? Que Deus é uma inteligência superior de qualquer jeito. Porque eu tenho que entender, quando eu disser é a semelhança e imagem, eu sou semelhança e imagem, eu não estou falando de sangue, nem de forma, nem de nada. Estou falando de quê? Estou falando de inteligência. Então, o princípio já me dá a informação que eu vou ter que precisar trabalhar depois. Então, o sonho desse professor Rivel era que todas as religiões deveriam se basear nas leis naturais semelhantes ao que ele estava conhecendo agora, com todo esse trabalho, como doutrina espírita. Esse era o grande sonho dele. Então, quando a gente estuda a doutrina, a gente tem que saber que ela veio desse jeito para nós. Veio de espíritos sábios, veio de gente inteligente, veio de uma forma que não teve interferência intelectual de ninguém, a não ser dos superiores,
Porque neste momento, sim, eles são mais inteligentes, quando eles são sábios. Eles sabem muito mais, por isso que são sábios. Eles sabem muito mais que nós aqui. Então, eles têm autoridade para nos transmitir os princípios. E ao transmitir os princípios, cabe a nós estudá-los. E com isso, então, se a gente fizer o que ele recomenda, que é estudar, procurar, entender, classificar, nós estamos seguindo o nosso mestre, no caso, que nos deu essa obra, porque nós estamos dentro de um centro espírita. Por quê? Porque temos o livro dos Espíritos para trabalhar, que é o que nos interessa. Os fenômenos, deixa para lá, deixa para trás, deixa para outra hora, deixa para quem quer que goste disso, né? Mas o que eu estou percebendo no nosso centro espírita aqui, nós trabalhamos com o entendimento, com o conhecimento, querendo expandir cada vez mais o entendimento pela filosofia e pela moral e pela ciência. Então é por isso que nós nos reunimos aqui de segunda-feira para fazer isso. Amém. Perguntas? Não acredito. A respeito da doutrina, a gente ele desliga sozinho. Enraivece muito com a nossa vida. E a gente sabe de tudo aquilo que a gente tem que saber, porque a gente tem que passar, porque a gente tem que fazer eu acho que quanto mais a gente estuda, no sentido assim de entender a vida, mais a gente se tranquiliza, a gente se organiza, a gente tem equilíbrio, né? A gente consegue ter mais paz, a gente não fica naquela coisa de vamos trabalhar hoje ou amanhã, vamos ver como é que fica, né? Vou fazer meu melhor. Então, se você começa a fazer coisas atropelando o teu presente, aí você vai se culpar, porque devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Se você faz com conhecimento e faz o melhor, você acolhe o resultado. Você acolhe. Porque nem sempre, só porque você sabe, o resultado é o que você queria que fosse. Mas você acolhe, repensa, faz de um outro jeito e espera ver o que vai dar. Porque tem uma ideia que diz assim, quando você planta uma fruta que seja, você planta, você não vai ficar todo dia cavando de novo para ver se a semente está dando, se ela está crescendo. Tá bem, então você fecha. No dia seguinte você abre lá e fuça de novo a tal da semente da planta, que você quer saber se pegou, se não pegou. Não dá para fazer isso. Semeou, espera. Dá tempo ao tempo. Né? E não se perde. O conhecimento, o entendimento não se perde. É a única certeza que você pode ter. Porque ela é a tua bagagem, é ela que vai te sustentar para você seguir no teu propósito da vida, naquilo que você começa a descobrir o que eu vim fazer nesse planeta Terra. Certo? Uma pergunta? Não? Não? Tá claro assim, desse jeito? Oxe. Então tá bom. Todos os espíritos, eles produzem ectoplasma, todos eles têm alguma coisa assim, algum específico que não consigo? Não, isso faz parte do organismo. Todos têm essa condição. Agora, você doa ou não, né? Você doa ou não, dependendo, por exemplo, depende do trabalho que vai ser, eu não quero doar. Não vou doar para um trabalho que não acredito nele. É mais ou menos isso, né? E é esse ectoplasma que, com ele, que eles conseguem fazer essa manipulação, como fez na cesta, como faz no copo, no compasso, esse ectoplasma
ectoplasma. É ele que dá a condição de vencer a gravidade para poder ele ficar em pé e formar esse fenômeno que você vê ele girando sem ninguém mexer. E qualquer um pode fazer esse processo, consegue fazer em casa, que é tranquilo. Olha, eu não sei se é tranquilo, não, porque precisa prática, é preciso conhecer, porque, veja bem, é isso que dá a escala dos espíritos. O primeiro é impuro. E você repara que na pirâmide, quem é a maioria? O que está embaixo. Então, ninguém te garante que não vai ser nesse impuro, leviano e pseudo-sábio que vão vir te atender. Porque você está despreparado. O ectoplasma está ali, ele pode ser direcionado para um lado ou para o outro. É. Então, é uma coisa que não vale a pena ser curioso se não fizer sentido. Né? Não vale a pena. Vou fazer para quê? Para escrever um livro? Então, para se divertir? Então não, melhor não fazer. Porque o que a gente traz aqui é para mostrar que existe a possibilidade, que isso é possível, faz parte da ciência. Porque quando a gente fala de ectoplasma e fala que a doutrina espírita é ciência, a ciência constatou, não foi assim de cabeça. A ciência sabe o que é um ectoplasma, sabe que vem do citoplasma, sabe, ele consegue até ver no microscópio. Então, o valor do nosso entendimento não é para reproduzir, mas é para ter certeza de que esse mundo espiritual existe, que existe influência dos espíritos, que existe bons, existe os brincalhões, existe os ignorantes, existe de tudo, igualzinho aqui, igualzinho, sem pôr nem tirar. É igual quando dá passe, né? E diz assim, quando a pessoa vai dar um passe, ela tem que estar preparada. Não é só aquela pessoa que, vamos dizer, eu vou e aquela pessoa não está legal. Sim, Vai ficar pior para ela do que com aquela pessoa que ela está dando aquele passe. A pessoa tem um atrás dele. Sempre tem algum nessa energia. Claro. Mas quando o próprio médium que vai dar o passe, que é a parte mais simples do processo, é como quando você se prepara para ir numa festa. Você tem que fazer o seu melhor, sabe? Deixar tudo pronto, tá leve, tá tranquila, tem bons pensamentos. Que você vai transmitir uma energia. Diga. Exatamente desse assunto, a gente não pode esquecer que você vai atrair aquilo que você vibra, aquilo que você é, aquilo que você quer. Dentro dessa vibração, é isso que você vai atrair. Tem isso também, né, Eduardo? Tem, é lógico, a lei da afinidade. Mas é por isso que, antes de se fazer esse tipo de trabalho, que a gente sabe que ele existe, que é possível. Então, é possível eu me comunicar. O Chico Xavier não fazia esse trabalho de falar com os espíritos e até assinava embaixo, dava o nome das pessoas? Então, são depoimentos, são mediunidades que nos faz ter certeza que é possível, que existe. Agora, entre existir e você saber classificar também já é diferente. E você ter afinidade, uma boa vibração, é mais um item. Então você tem tudo isso. Então não vale a pena fuçar esses fenômenos sem necessidade. Só por curiosidade. É só para você saber que é desse jeito que funciona. Certo? Tá bom? Fechou?